Bem-vindo ao meu canal Moacir Nóbrega Oficial. Tema: as duas colunas do franciscanismo e o conceito de pobreza. Então vimos até agora que Francisco ele foi ao Papa e lá houve a aprovação da regra, praticamente, de São Francisco verbalmente. E mais tarde, com Clara de Assis, que teve contato com o próprio Francisco, e ali ficou mais ou menos um ano conversando, e Clara se optou então viver na pobreza, como Cristo pobre, morto, ou melhor, Cristo pobre na cruz, pregado na cruz, que depois de morto ele ressuscitou. Tanto como Francisco e Clara, eles se identificaram com aquela cruz de São Damião. E o importante é que eles, meditando em seu coração, tanto Clara e Francisco, eles se despojaram de todos os seus bens, largaram tudo, largaram a sua família para viver então na pobreza. E percebemos isso, né? Percebemos que Francisco, ele começou a reconstruir a igreja, e Clara então, depois do estágio vocacional, foi para o mosteiro beneditino, São Paulo, né? A Abadia de São Paulo, e depois ela voltou, ou melhor, depois ela foi transferida para a igreja de São Damião. E percebemos que as irmãs de Clara também seguiram Clara, né? E mais tarde a sua mãe também. Eu quero aqui colocar uma questão de atitude. Vejamos, assim como Cristo ele se despojou, né, entre aspas, ele saiu do lado do seu Pai para poder viver no meio de nós, míseros pecadores. Ele praticamente, Jesus, ele deixou, né, o reino, simplesmente o reino, saiu de lá do seu estado espiritual para nascer de uma mulher. E essa mulher, Maria de Nazaré, como vimos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Isso significa o despojamento. Embora Jesus ele teve uma família terrena, Maria, José e assim seus parentes, significa que Jesus simplesmente ele se despojou realmente
Mas isso não significa que ele fez opção pelos pobres, certo? Ele não se juntou a outros pobres e nem aos leprosos da época, mas sim se despojou, né? Não da sua natureza divina, mas se despojou, saiu do trono, saiu de perto do Pai e veio para viver entre os seus, ou melhor, assim como Messias para a salvação da humanidade. E nasceu judeu para libertar os seus. Só que não compreenderam. Como exemplo, como os sacerdotes da nova doutrina, que diz que Jesus fez a opção pelos pobres, isso não é real. Isso não é real. É válido dizer que Deus odeia a pobreza e não os pobres. Uma coisa é estar na pobreza e outra coisa é ser pobre, entende? Jesus, ele, com certeza, ele se despojou e viveu entre nós. Ele nasceu numa manjedoura e com o pai José e Maria, e seu pai vivia na profissão de carpinteiro, fazia obras lindíssimas e maravilhosas, assim como Jesus também aprendeu a ser carpinteiro, como seu pai José. A opção de Santa Clara e a opção de Francisco não foi viver na pobreza, mas a partir de Jesus optou se despojar das riquezas para viver como um pobre. Não sei se conseguiram entender até aí, né? Se despojou, ou melhor, se despojaram para fazer uma experiência de pobreza, mas jamais se igualou a qualquer pobre da sua época. Pelo contrário, ele quis se igualar, ou melhor, ele quis tirar como modelo o próprio Jesus de Nazaré, que foi mal interpretado, embora Jesus pregou o reino do seu Pai aqui na terra, e foi mal compreendido. E por essa incompreensão é que tanto Francisco como Clara buscou compreender essa atitude de Jesus, o Cristo pobre na cruz. Nem Francisco nem Clara, embora Francisco ele ajudou a curar os leprosos, ou melhor, fazer curativos nos leprosos, como Santa Clara ajudou a alimentar não só os pobres, mas os leprosos, eles não viveram eternamente em leprosário e nem mendigaram o pão eternamente para os leprosos, mas sim eles fizeram uma experiência do Jesus crucificado na cruz. Ora, se Deus que é Deus, na segunda pessoa, ele
saiu da sua divindade, ou melhor, saiu do reino para viver uma divindade terrena, imagine São Francisco de Santa Clara, que constitui assim as duas colunas do franciscanismo. Eles se fizeram pobres para alcançar a plenitude espiritual a partir de Jesus Cristo de Nazaré, preso na cruz, mas ao mesmo tempo contemplando a ressurreição. Porque se Cristo morreu e não ressuscitou, como diz São Paulo, vã então é a nossa fé. É preciso crer, é preciso tomar uma atitude, sim, de contemplar Jesus na cruz e buscar viver o Evangelho em todas as criaturas. A teologia da libertação, como hoje até, por exemplo, chegou ao Vaticano, que hoje se prega não uma doutrina cristã de um Jesus como foco central na própria doutrina tradicional, mas se prega sim de repente um Cristo humano, em que o foco deixou de ser o Jesus Cristo divino para ser o pobre de todos os dias, em qualquer lugar, seja o pobre na pele do mendigo, ou na pele do trabalhador, ou na pele daqueles que não trabalham, são desempregados, ou na pele do doente, ou na pele de quem quer que seja, até do sacerdote, que muitas vezes está ali no altar, mas às vezes o sacerdote ele se coloca como o principal, né? Se coloca como o principal, a principal pessoa ali no altar, e não Jesus. Que possamos entender esse princípio de pobreza, esse princípio de despojamento, porque em nenhum momento Jesus fez opção pelos pobres, mas ele fez opção pela humanidade, seja de classe social rica, pobre, ou seja de qualquer classe que for. Aqui eu termino esse episódio, né? Essa edição. Para você então que está visitando o canal, dê o seu like e inscreva no meu canal. Eu quero agradecer muito a todos por estar assistindo o meu canal. Paz e bem, paz e bem e paz e bem.